Agora, na última sexta-feira, em um furo de reportagem daqueles que merece registro, o Sergipe Verdade, da Sim FM, co-irmã e membro do grupo Fã de Comunicação, entrevistou o ex-deputado federal João Daniel. Nessa entrevista, André Moura. Nessa entrevista, André Moura fez um discurso duro contra a bancada federal de Sergipe. Disse que, neste momento, Sergipe encontra-se sem representatividade em Brasília. Precisa voltar a ser respeitado e a ter influência junto ao governo federal. Nós temos 8 deputados federais. Desses 8 deputados federais, a maioria deles membros do grupo governista, grupo com o qual André está dialogando para ser o candidato ao Senado. Olha, um discurso como esse, ele deixa claro que André pode já ter decidido que disputará o mandato de deputado federal. Já observou pelo contexto da sua condenação, pelo contexto dos outros nomes que começaram a surgir no agrupamento, que não há espaço para uma candidatura ao Senado. Pode ter se decidido a não querer arriscar em uma candidatura ao Senado que teria dificuldades diante do contexto em que ele se encontra. Ir às urnas com uma decisão dessa, criando instabilidade na sua situação jurídica, é um risco muito grande para quem já está 4 anos sem um mandato. E o discurso que André utilizou na entrevista é discurso de candidato a deputado federal. Que ora, uma candidatura majoritária como a candidatura de senador, ela depende necessariamente da aliança com deputados federais. E aí fica a pergunta: como é que um deputado federal que está sendo criticado, que está sendo chamado de inexpressivo, que está sendo apontado como sem influência, que está sendo apontado como alguém que não está atuando em defesa de Sergipe, vai para a rua pedir voto para este candidato ao Senado? Cria uma dificuldade de aliança. Eu, deputado federal, vou para a rua para conquistar o voto de Wendel, eu preciso dizer o que eu fiz para o Sergipe. Aí eu voltei do meu lado, o meu candidato a senador, dizendo que eu não fiz nada, que eu não tenho representatividade. Isso não é discurso de quem está querendo uma candidatura majoritária. Isso é um discurso claro e pronto de quem já exerceu um mandato de deputado federal e está querendo voltar a exercer. A entrevista de André foi daquelas de deixar a assessoria jurídica também de cabelo em pé. Que disse André: eu quero que o povo me julgue. Das duas, uma. Ou está confiante na reversão, ou está se preparando para apresentar alguém em seu nome para disputar a eleição nas urnas. Mas mais do que isso, não deixa de ser uma afronta também à decisão judicial. Retira a credibilidade da decisão judicial que o julgou. Ou seja, essa decisão judicial, para mim, não vale. Eu quero é o julgamento do povo. Talvez por isso a assessoria tenha pedido a ele para ele recuar desde a coletiva. Porque declarações como essa podem sim impactar na análise do recurso que nem foi analisado ainda. Que nem foi a pauta do Supremo Tribunal Federal ainda. Uma declaração como essa pode trazer dificuldades para que André Moura consiga a reversão da decisão
que o condenou e que, portanto, lhe tira os direitos políticos e a elegibilidade para disputar as eleições de 2022. No discurso, vou repetir, André deixa claro que já tomou a decisão e deverá disputar caso consiga reverter a sua situação jurídica ou apresentar alguém para que o povo vote nessa pessoa como se estivesse nele votando. Fala-se no nome da sua filha, Iandra Barreto. Quem quer ser senador não faz o discurso que André fez. É um claro discurso de um candidato a deputado federal.